Olá, eu sou o professor Alan Christian e quero convidar vocês hoje para, juntamente comigo, nos aprofundarmos num fenômeno sucesso de público e de vendas na educação física, que são as chamadas musas fitness. Para que a gente possa compreender melhor esse fenômeno, eu convido vocês a uma reflexão um pouco mais profunda a respeito do termo fitness e também outros conceitos que vão nos ajudar a compreender o quanto essas mulheres são mais, na verdade, do que aquilo que elas aparentam ser. Para começar esse debate, nós precisamos lembrar o seguinte: o termo fitness, ele é um termo que vem do idioma inglês e que é a junção do verbo to fit, que significa se ajustar, se adaptar, e o sufixo ness, que determina que ele vai ser, então, ser considerado um substantivo. Bom, sempre que eu procuro definições de fitness dentro da nossa proposta de discussão aqui hoje, eu encontro definições diferentes, inclusive nos textos acadêmicos. Bom, numa dissertação que eu li recentemente de Vamberto José Rossi, de 2014, no mestrado em Sociologia na Universidade Federal de São Carlos, ele diz que é possível definir o termo fitness como estar em boa forma. Bom, dentro dessa concepção, estar em boa forma seria possuir um corpo treinado, um corpo capaz de suportar uma carga relativamente exaustiva, porém não extenuante, de exercícios físicos. Isso alinhado a uma alimentação balanceada, nem excessiva, nem deficitária. Com isso, o indivíduo teria um corpo suficientemente apto a suportar as sobrecargas que o cotidiano impõe, seja de trabalho ou até da própria rotina de exercício. Essa ideia também está relacionada com a definição de bodybuilder, no sentido de manter um corpo sempre em construção. Bom, nesse contexto, um corpo em eterna construção, nós temos um conjunto de empresas que promovem uma cultura corporal específica através da oferta de uma infinidade de produtos desenhados para a transformação corporal do indivíduo. Essa é a indústria do fitness. Para a gente poder entender melhor esse cenário, nós vamos recorrer a uma concepção do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Bom, ele criou o termo modernidade líquida, em que, na sociedade de consumo, as pessoas buscam a sua identidade não naquilo que elas são, mas naquilo que elas consomem e podem exibir. É como se essas pessoas, por meio das suas atitudes, expressassem: eu sou o que eu compro. É um fenômeno que compõe a fluidez da sociedade de consumo, onde se valoriza aquilo que é efêmero, temporário, não o que é permanente. Daí a definição do Bauman, que diz que nada é sólido ou conserva a sua forma por muito tempo. Como tudo, então, é inconstância, nós vivemos uma sociedade onde paira a insegurança e o medo. Nós vamos focar para poder atender melhor os nossos objetivos nessa insegurança. Bom, hoje todos nós estamos conectados, quer queiramos ou não. Isso se dá por meio da internet e principalmente pelas redes sociais. Nós criamos uma nova vida. Além da vida real, do contato físico, nós criamos uma vida que é virtual. E essa vida virtual, ela tem uma vantagem sobre a vida real, porque ela pode ser ideal, ela pode ser a representação da vida que nós gostaríamos de viver, não a vida como ela de fato é. Bom, na vida virtual, nós podemos nos conectar e desconectar com quem nós quisermos e quando quisermos. Isso ilustra a fluidez que é definida pelo Bauman, não só no consumo, mas também nas nossas relações pessoais. E o Brasil
é um país que se destaca dentro desse fenômeno. Só para citar uma rede social bem famosa, o Instagram, o Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de acessos, onde as pessoas gastam a maior parte do tempo conectadas ao Instagram. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Bom, nós não temos apenas o Instagram, nós temos outras redes sociais, mas elas têm um poder que é um fenômeno do século XXI inimaginável. Eu sou do século passado, quando eu era adolescente, criança, jamais poderia pensar nisso. É que essas redes sociais, elas transformam pessoas que até bem pouco tempo seriam completamente anônimas, não seriam reconhecidas nem por mim, nem por você, mas da noite para o dia elas se transformam em verdadeiras celebridades virtuais. Bom, e elas acabam também por se tornar celebridades sociais. E pode acreditar, as recompensas que essas pessoas recebem, elas são bem reais quando elas conseguem atingir esse patamar. Não é? Elas são pessoas que conseguem ter milhões e milhões de seguidores, não só no Brasil, como no mundo. A proliferação dessas celebridades digitais também atinge a cultura fitness. Esse conteúdo, ele multiplica modos de performar o peso, o tamanho, as formas do corpo. Isso é observado com o uso de imagens por essas pessoas que atingem um determinado padrão estético e usam imagens, pequenas mensagens com textos pequenos também que têm o objetivo de inspirar as pessoas a aderirem a um modo de vida, um estilo de vida saudável e ativo, não é? Que são super comuns de se observar hoje nas redes sociais. Bom, em se tratando da imagem dessas pessoas e da modernidade líquida que nós citamos antes, as musas fitness elas aparecem como uma expressão radical desse fenômeno. Mas por que apenas as musas e não os homens, né? Os musos, por assim dizer? Bom, os homens fitness, eles existem, são muitos, pode acreditar. Mas o corpo feminino, convenhamos, ele é mais comercial, ele é mais objetificado e por isso é mais explorado em termos de publicidade que o corpo masculino. Ou você já viu, por exemplo, coisas que o brasileiro ama, propagandas de cerveja, em que a gente observe lá vários corpos masculinos. Não, nós vemos muitos corpos femininos, na praia com pouca roupa, e por aí vai, até às vezes na propaganda de futebol. Né? Você tem a propaganda que mostra os jogadores, e quando não mostra os jogadores, mostram mulheres torcendo. Isso se deve ao fato de que, comercialmente, as mulheres têm mais a oferecer do que os homens. É uma coisa que é da sociedade. Não fui eu que instituí, não quer dizer também que eu concorde com essa objetificação. Nós estamos trabalhando nesses conceitos, na verdade. Bom, voltando à questão das musas fitness, as mensagens que elas transmitem, elas são pautadas numa supervalorização da aparência física, numa preocupação com a alimentação e com a prática, por vezes até, na minha opinião, como professor de educação física, excessiva de exercícios físicos. Essas musas, elas trabalham incessantemente na construção dos seus corpos, que são esculpidos minuciosamente em desenhos musculares. A gente observa na musculatura, né, toda a definição, são verdadeiras rotas marcadas, parecem mapas, parecem para nós da área de saúde, verdadeiras aulas de anatomia ao ar livre, que podem ser mensuradas, que podem ser vigiadas constantemente, a fim de serem mostradas, na verdade, nas redes sociais, como se fossem verdadeiras obras de arte. Esse corpo, ele representa o que a gente pode chamar da moral da boa forma. Ele é trabalhado cuidadosamente para esconder aquelas marcas que são consideradas indesejáveis. Eu estou falando do quê? Eu estou falando de rugas, eu estou falando de estrias, eu estou falando de celulite, eu estou falando de manchas. Nada de excessos, o que é questionável, porque, para mim, algumas dessas mulheres parecem a versão feminina do Hulk. Mas eu falo também das gordurinhas localizadas, da flacidez,
Claro, de vez em quando com uma forcinha do Photoshop, o que eu acho uma tremenda sacanagem para algumas mulheres, porque, para algumas não, para a grande maioria, porque são coisas que estão presentes no corpo feminino, estão presentes no corpo masculino, não vejo isso como defeito. O fato é que eles são omitidos, todo marketing, toda forma de aparecer na mídia que essas moças têm, buscam esconder esses detalhes, por assim dizer. De modo que esse corpo fitness, nós podemos dizer de forma até um pouco engraçada, esse corpo é o único que mesmo sem roupa ele está decentemente vestido. Por quê? Porque ele não mostra as imperfeições que são inerentes a qualquer corpo, o meu, o seu, de qualquer um, né? Sempre com muito pouca roupa. É interessante esse detalhe. A seminudez ela é cada vez mais comum nas redes sociais hoje em dia. Quando eu era adolescente não pensava nisso de jeito nenhum. Para poder ver uma moça com o mínimo de roupa era um trabalho, mas enfim, estou divagando, isso aí é de outra época. Bom, elas incentivam o investimento de tempo, o investimento de energia e saúde nos corpos. E os seguidores são postos como agentes ativos, porque eles aderem às verdades e aos padrões em torno da saúde do corpo que elas vendem. Mas essas imagens que são associadas à inspiração podem se tornar o gatilho para desencadear desânimo, para desencadear insatisfação quanto à aparência corporal, e a diminuição da autoestima para quem não se enquadra nesse tal padrão estético. Isso tem consequências negativas, embora é preciso dizer, elas não são intencionais. Não é o objetivo dessas moças diminuir a autoestima de alguém, pelo contrário, eu acredito que elas realmente têm a intenção de inspirar, mas isso exige um sacrifício que nem todo mundo está disposto a fazer. E eu vou falar mais adiante nesse vídeo também, que nós temos aí uma barreira que é importante, que é a individualidade biológica. Nem todo mundo tem o biotipo para poder atender a esse padrão, mas isso a gente fala mais tarde. Bom, é a partir da potencialização da musculatura dos corpos, a aversão que as musas têm pela gordura, elas se posicionam comercialmente, elas são capazes de vender, porque elas são verdadeiras vitrines da mídia para as chamadas redes sociais. Assim, esse corpo atlético, com pouca gordura, que é chapado, que é sequinho, que é trabalhado, ele assume uma preponderância e torna-se, claro, um modelo na prateleira para ser vendido. É como se o processo de construção e reconstrução desse corpo, que é cotidianamente colocado, carregado nas redes sociais, virasse um reality show, seguido por milhões e milhões de pessoas. É uma mistura, na minha opinião, de BBB com de férias com ex. O de férias com ex vai pela seminudez, quem pegou, pegou, eu não vou ficar explicando. E isso é acompanhado com verdadeira devoção pelos seguidores. Mas não basta se exercitar, exibir um corpo semelhante aos das musas. É preciso também consumir o que elas consomem. Nós estamos falando de determinado tipo de alimento, nós estamos falando de suplementos alimentares. A gente tem aí, eu tenho muitos amigos nutricionistas que até falam que quando as pessoas vão até eles nos consultórios buscando uma dieta equilibrada para tentar atingir esse patamar, que quando eles não prescrevem suplementos, às vezes eles até preferem trocar de nutricionista. Bom, esse corpo delas, né, que incentiva esse consumo, ele é um instrumento, ele é um recurso que assegura status social, que como mercadoria ele pode ser comprado, ele pode ser trocado, ele é valorizado, ele é vendido como produto, né? Entenda bem, esse corpo ele é entendido como um escravo, submetido a uma rigorosa disciplina da indústria da boa forma, que vende os produtos da indústria da boa forma, enganosamente chamado de indústria da saúde, e que recebe por parte das pessoas que adentram o universo fitness, o sacrifício do tempo,
empregado na dedicação ao corpo, um sacrifício dos prazeres que podem atrapalhar o desenvolvimento desse corpo e muito investimento, inclusive, claro, financeiro. Bom, nessa sociedade de consumidores, os sujeitos são promovidos, encorajados, reforçados a escolher uma estratégia existencial que é extremamente consumista. Consequentemente, por assim dizer, outras possibilidades culturais, elas são automaticamente rejeitadas. Se você não se enquadra naquele padrão, se você escolhe um estilo de vida diferente, você é criticado por isso. Dessa forma, principalmente as mulheres, lembrando que o corpo feminino ele tem maior valor de mercado do que o corpo masculino. Eles são mercadorias que promovem as garotas propaganda, as musas, e o seu produto. Tudo aquilo que elas podem agregar a elas, que funciona como um excelente agente de marketing, na verdade. E assim essas pessoas ganham notoriedade e são muito bem assessoradas por especialistas, sobretudo de mídia digital. Não postam qualquer foto, não estão sob qualquer luz, não são fotografadas sob qualquer ângulo. A conformação e as normas de conduta voltadas a essa adequação do corpo fica, à medida que essas moças se desenvolvem, cada vez mais inalcançável. Isso está relacionado à aceitação social. De uma forma geral, todo mundo quer se destacar. Contudo, o exercício e a boa forma, ele guarda riscos. Até no esporte, nós dizemos que o esporte profissional ele não é necessariamente sinônimo de saúde por parte dos atletas. Nós, então, temos riscos porque a busca de um corpo esculpido, revelado em detalhes pelos músculos constantemente sujeito à avaliação pública, sempre deflagra uma ansiedade frente à possibilidade de repente, não estar tão dentro do padrão assim. Daí que, segundo o Bauman, nenhuma quantidade de cuidado ou treino é capaz de pôr fim à tormentosa suspeita do corpo não ajustado, não fit, fora dos padrões fitness de excelência. Essa centralidade do corpo em constante insatisfação impulsiona esse mercado que é igualmente lucrativo, tanto da satisfação quanto da insatisfação, no qual, então a insatisfação se tornou mercadoria. Bom, por essa via, traduzindo o corpo em números, isso contribui para a sustentação de promessas que, diante da sua impossibilidade, impulsionam uma indústria cultural, gerando a convivência constante com a sensação iminente de falha, ou ainda de que não se fez o bastante. Então, aumenta-se o consumo na busca por atingir um padrão que, na verdade, é inatingível. Bom, e para impedir qualquer falha nesse processo, qualquer falha possível na construção do corpo, as musas ainda recorrem a um batalhão de profissionais que fazem diferentes procedimentos estéticos que auxiliam nesse processo. E aí nós temos peeling, nós temos drenagem linfática, nós temos limpezas de pele, nós temos preenchimento labial, nós temos botox, depilação a laser, cirurgia plástica, enfim, um vasto arsenal dentro desse processo, sempre exibidos como forma de marketing pessoal. Muitas musas ganham esses tratamentos em troca de simplesmente divulgar os profissionais que realizam os produtos que são utilizados nas suas redes sociais. Bom, o problema é que o que é imposto como padrão, ele é efêmero. O Bauman já explicou isso para a gente. Logo, ele é substituído por alguma coisa mais interessante, novo e necessário para que se esteja, então, inserido na nova ordem social. Acredite ou não, ser gordinho, gordinha, já foi considerado padrão. Ser magérrimo, magérrima também já foi considerado padrão. Isso, então, muda de tempos em tempos. Nós observamos o corpo enquanto um produto que parece fazer parte de uma certa economia circular, onde essa mercadoria, o corpo em questão, é reutilizado, ele é restaurado e ele é renovado, ganhando uma nova roupagem e ganhando também novos conceitos, que estimulam o seu contínuo consumo. Portanto, a forma ou o shape ideal, ele não conhece um limite superior.
Na verdade, ele é definido pela ausência de limites, mais especificamente pela sua inadmissibilidade. E nem vai conhecer, uma vez que se trata de um processo cíclico. Daqui a pouco isso vai ser substituído por algo maior ou menor. Em outras palavras, ninguém nunca vai ficar plenamente satisfeito. Essas musas, então, elas são reflexos de uma sociedade de alta promoção. Elas utilizam os meios de comunicação para promover sua imagem, seja o novo corte de cabelo, viagens, festas, amigos, reuniões familiares, brincadeira com pets, passeio com a filha. Tudo pode ser transformado em notícia, absolutamente tudo. Como a meta é sempre aumentar o número de seguidores e multiplicar o número de visualizações, viagens, passeios, isso é uma estratégia bacana de marketing para elas, pois garante que elas tenham muitos likes nas redes sociais. E esses lugares, eles não são quaisquer lugares. São lugares incomuns, são lugares paradisíacos, estadias em resorts, hotéis, esses hotéis sempre espetaculares, jantares em restaurantes renomados ou exóticos, cuja gastronomia ela não impulsiona só pelo exotismo dos ingredientes, mas também pela beleza dos pratos, que são instagramáveis, por assim dizer. Vão ganhar muita notoriedade no Instagram. E isso vai resultar em fotografias que são bastante impactantes. Bom, esse conjunto de situações associam a aparência atrativa com o estilo de vida e apelam para a positividade de conexão, julgando que essa pessoa é uma pessoa boa e merecedora daqueles likes. Você cria uma empatia com uma imagem bela que elas transmitem. As viagens, então, pelo mundo, elas são transformadas em grandes espetáculos e em cada imagem sobressai o corpo. Afinal de contas, o corpo é o que proporciona uma vida constituída de contatos importantes, de momentos luxuosos, festas, alegrias sem fim. Em resumo, tudo aquilo que contempla uma vida glamurosa, como as imagens atestam. Feliz. Bom, assim elas abordam virtualmente um público multiplicando a ideia de que a vida perfeita se reduz ao consumo de determinados produtos, frequentar lugares cujo acesso muitas vezes é vedado à maioria das pessoas, é restrito, pagar para ter experiências singulares que o dinheiro pode comprar. Para fazer parte desse grupo que é seleto, basta exibir um corpo escultural. É a cultura do cuide-se, que diz que estar fora dos padrões de referência é falta de trato pessoal, é desleixo. Então a escolha incide sobre o próprio indivíduo, sobre o próprio sujeito, que assume uma condição física diretamente atribuída à sua capacidade de autodisciplina. E diariamente essas musas produzem discursos intencionados então a inspirar as pessoas, a mudança dos corpos, exaltados em textos, fotos, vídeos, hashtags ao final de cada post. Dentro dessas estratégias então para reter o público, nós temos postagens motivacionais, dizendo para você acreditar em si mesmo, para você ter força, foco, fé, não desistir. Nós temos menções ao divino, menções a Deus, com orações, passagens bíblicas. Que eu acho engraçado é que muitas vezes essas passagens bíblicas, essas menções a Deus, são colocadas em fotos em que a moça aparece de biquíni ou de lingerie, ou até mesmo nesse estado de seminudez. Eu particularmente acho que Deus tem mais o que fazer, mas essa é a minha opinião. Também tem aquelas mensagens que emanam energias positivas e reflexões sobre a vida. Todo esse conjunto de estratégias, que são na verdade conjuntos de autoajuda, são utilizadas para poder interpelar os seguidores, cujo foco central é a manutenção da disciplina para a obtenção dos resultados desejados, seja na preparação das refeições, diariamente, a rejeição a qualquer alimento fora das prescrições, treinos realizados de manhã, de madrugada, de noite, embaixo de chuva, embaixo do sol, quando faltar tempo, treinar independente das dores, do cansaço, enfim, rituais, ideias, estilos de vida associados a isso. O cuidado do corpo, então, ele se transformou numa ditadura do corpo.
que elimina os vestígios da sua naturalidade, daquilo que nos torna humanos, daquilo que nos torna diferentes uns dos outros. Nesse contexto, então, as redes sociais elas são extremamente fecundas em promover pedagogias que ensinam sobre o modo de ser e o modo de agir, criando um estilo de vida que privilegia o ser em detrimento, o ter em detrimento do ser. Então, ele é construído, né, esse corpo, em meio a práticas discursivas, inscritas num contexto histórico, político, social, econômico, em que a efemeridade, a brevidade é a regra, a diferença é desconsiderada, a gordura é temida, o envelhecer é trágico, inclusive muitas pessoas associadas a esse universo sofrem do que eu chamo de síndrome de Peter Pan, porque acham que não vão envelhecer. Investimento, então, na potencialização do corpo é a garantia da felicidade. Bom, em síntese, é um movimento de um mercado que não para de crescer. As musas fitness despontam como ícones de uma geração que alimenta e é alimentada pelo imperativo do corpo, consumo, felicidade. Bom, eu sempre digo para os meus alunos que pessoas que por vezes elas estão em evidência, principalmente no Brasil, primeiro, elas não são melhores que você, nem são mais inteligentes que você. Mulheres fitness, elas também têm inseguranças, elas também tomam chifre, elas também têm TPM, isso aquelas que menstruam, obviamente. Homens fitness podem ser machistas, escrotos, broxas. Eu digo porque, por mais que você se esforce para se enquadrar dentro de um padrão, por mais que você se torne ícone dentro de um padrão, a vida ela continua, ela tem outros papéis sociais e a gente precisa pensar nisso na hora de se envolver com, por exemplo, o próprio hábito de fazer exercício. A ideia desse vídeo não é generalizar, chamar atenção para um cenário, mas, aliás, a ideia é chamar você para um cenário, pensando de forma crítica. Muitas pessoas que você nunca ouviu falar, que nunca ouviram falar de você, elas estão te dizendo como você deve se comportar, o que você tem que vestir, onde você deve estar, e pior, né, como que você deveria viver o seu corpo. Na educação física, no treinamento esportivo, nós temos um princípio que é aprendido logo no início, que é o da individualidade. Ninguém é igual a ninguém. E se as coisas são assim, poxa, viva a sua individualidade. É o que te faz único, única. Pratique sim exercício. Exercício é muito bom, é importante para uma boa saúde, para viver plenamente e feliz. Tenha sim uma dieta equilibrada. Mas busque se amar do jeito que você é. Lembrando que ninguém é como você. Você é único. Faça isso com boa orientação, faça isso com boa vontade, seguindo aquilo que te faz bem, que você então vai se sentir feliz fazendo. Não se preocupe tanto com padrões, não se atenha aos padrões. Se você deseja seguir aquele estilo de vida, tudo bem, se te faz bem. Mas não imponha aquilo como sendo a verdade absoluta para todo mundo, porque nós não funcionamos dessa forma. Bom, se você gostou, deixa aí o seu like e se inscreva nesse canal para curtir aí os próximos vídeos. Eu também vou ter um canal com um professor, colega meu, professor Samuel Gamarano, aguardem que vão ter muitas coisas bacanas também. Bom, até uma próxima. Um abraço.